Tema de hoje: acreditar ou confiar. Existe uma diferença muito grande, fundamental, em acreditar e confiar. Acreditar, como diria um filósofo, é acreditar. E confiar é confiar. Mas qual é a diferença que existe nisso? Pra você ter uma ideia, conta-se uma história de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas, do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, ele atravessou andando sobre o cabo de aço. Ele foi e voltou. A multidão, extasiada, aplaudiu o feito desse homem. E aí aproximou-se uma senhora, ou ele se aproximou de uma senhora que estava perto dele, e ele perguntou para ela: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Ela falou: claro, acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Acredito. Bom, se a senhora acredita em tudo isso, a senhora acredita que eu posso levar nessa travessia, dentro do carrinho de mão, uma pessoa dentro? Acredito, tenho certeza que sim. Então disse o homem àquela senhora: a senhora poderia me ajudar e ir comigo? Eu vou levá-la dentro do carrinho para o outro lado. Ela falou: de jeito nenhum. Porque ela acreditava, mas não confiava. O tempo que a gente vive é um tempo que as pessoas dizem que acreditam em Deus. Acreditar em Deus, todo mundo acredita. Até a Bíblia diz que os demônios, eles acreditam em Deus e têm medo. Eles sabem o poder que Deus tem, eles sabem que Deus está no controle de tudo, e por conta disso, eles acreditam em Deus. A humanidade acredita em Deus, acredita num Deus. Agora, quando a gente fala de confiar em Deus, aí a coisa muda. Poucas pessoas confiam em Deus. Poucas pessoas. Se você puxar na história da Bíblia, se você puxar na nossa história hoje, século 21, tem muita gente dentro da igreja que diz que acredita em Deus, mas pouca gente confia em Deus. Por isso que existe uma diferença entre acreditar e confiar. Nós vimos semana passada aqui que tem gente que tem algumas certezas e incertezas. Aliás, mais incertezas do que certezas. E hoje quero estudar com os irmãos sobre este tema, porque tem gente, claro, que diz que acredita em Deus. Como eu disse, a maioria das pessoas crê em Deus, acreditam, só que não confiam. Porque se confiassem em Deus, não viveriam a vida que vivem hoje. E para a gente deixar isso mais profundo, para a gente entender melhor, gostaria de ler um texto com os irmãos, onde Jesus tratou isso. Interessante. Se você pode, trouxe a sua Bíblia, vamos ler aí em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Jesus, nas suas ministrações, aquele tempo que ele tinha com as pessoas, ele ministrava a palavra, tal, falava algumas coisas, dava dicas. E nessas suas ministrações, estava sempre cheio de gente ao seu lado. Muitas pessoas seguiam Jesus. Muitas pessoas até acreditavam em Jesus. Entre essas pessoas, chega um jovem e faz uma pergunta para Jesus. Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? 17, respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos.
Versículo 18, ele pergunta: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. 19, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, ele disse-lhe o jovem: ah, tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Versículo 23, então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Versículo 24, e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 25, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos. Então eles perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Versículo 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Só até aí. O que Jesus tratou na vida desse rapaz? Interessante essa história. Ele chega diante de Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Bom mestre. Jesus olha para ele e fala assim: olha, você precisa cumprir alguns mandamentos. Quais? Esse. Bom, mas isso eu já faço. Aí Jesus olha para ele e fala uma coisa, fala: falta para você uma coisa. Ah, é, Jesus? O que falta para mim? Jesus podia ter falado para ele assim: confiar em Deus. Porque quando Jesus fala para ele: vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres, junta tesouro no céu e depois você me segue, Jesus não estava querendo o dinheiro dele. Jesus estava querendo tratar no coração dele aquilo que estava, onde estava a confiança daquele homem. Aquele homem confiava tanto no dinheiro que ele tinha, que diz o texto que quando ele ouve isso de Jesus, ele abaixa a cabeça, pensa em toda a sua riqueza e fala: pô, eu não posso ficar sem riqueza. A confiança daquele homem estava na sua riqueza. E Jesus queria tratar isso no coração dele. Ninguém é proibido de ser rico. Aliás, apesar das pessoas hoje buscarem riqueza, muita gente quer ser rico. Eu me lembro, já falei sobre isso aqui. Uma vez ouvi uma mensagem de um pregador e ele fez uma pergunta no auditório onde pregava: quem quer ficar rico aqui? A maioria levantou a mão. Ele falou: então toma cuidado, porque Jesus falou que é difícil um rico entrar nos céus. Aí ele perguntou de novo, levantou uns 3 ou 4. Por que isso? Porque as pessoas de hoje, no mundo de hoje, como na época, elas colocavam a sua confiança na riqueza, na casa, nos bens, no trabalho. E em Deus, onde nós devemos realmente confiar, porque Deus é o nosso porto seguro, Deus é aquele oásis no meio do deserto, Deus é aquele que está sempre conosco, que cuida de nós, e a única coisa que Ele pede é para que eu e você confiemos nele. Mas infelizmente, no mundo de hoje, como na época de Jesus, esse jovem, a confiança dele estava na riqueza. Ele se entristece, abaixa a cabeça e volta. Lembre-se, até então ele acreditava. Ah, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Olha, você precisa fazer isso. Pô, Jesus, isso eu já estou fazendo. Ah, então falta uma coisa. O quê? Falta isso. E quando aquele homem pensou na diferença de crer e de confiar, ele preferiu baixar a cabeça e continuar acreditando que não era aquilo que Deus queria para a vida dele. Lembra a história que eu contei? Um fato. Alguém
chega numa mulher e diz: você acredita que eu posso fazer de novo? Lógico que eu acredito. Como a gente chega em muitas pessoas e fala assim: você acredita em Deus? Lógico que eu acredito. Você acredita que Deus pode te curar? Acredito. Você acredita que Deus pode mudar a história da tua vida? Acredito. Você acredita que Deus pode transformar a vida da tua família? Acredito. Pô, legal. Então agora confia no Senhor. Eu confio, mas Deus está demorando para fazer as coisas estão difíceis de acontecer, então realmente eu não sei se Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Espera um pouquinho, você não falou que confia em Deus? Eu confio, mas é aquela história do mundo de hoje, eu confio desconfiando. E quando nós falamos de Deus, até uma pessoa, um amigo, familiar, enfim, a gente até confia meio que desconfiando. Mas em Deus, a gente tem que aprender a confiar. A palavra de Deus, o livro de Tiago, acompanha aqui no telão, capítulo 2, versículo 14. Tiago, ele pegou pesado com algumas pessoas da época, dizendo o seguinte: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 15, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí ele repete o que eu falei há pouco: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Versículo 20 ele diz: insensato, você não tem senso. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não adianta você dizer assim: eu tenho fé em Deus. Você não faz nada para mudar isso. Eu dizia isso ontem para um irmão, já disse isso para outras pessoas, que quando você fala de questões financeiras, as pessoas mexem, fecham o coração. E só realmente quem confia em Deus tem a capacidade de ser um dizimista, e um ofertante e um semeador. Só quem confia. Porque quem acredita não tem essa capacidade. E eu dizia para um irmão ontem que está numa situação muito difícil. Como um outro que eu já disse isso há 2 anos atrás. Eu disse para um irmão ontem: pastor, a dificuldade. Eu falei: irmão, Jesus deixou um mecanismo registrado na Bíblia. Deus só tem um jeito de abençoar você. E a palavra de Deus, Paulo completa isso lá em 2 Coríntios capítulo 9. Tem 2 tipos de pessoas que Paulo fala. Daqueles que semeiam, e lá ele diz: Deus dá semente para o que semeia e pão para o que tem fome. Tem 2 tipos. Tem um que confia no Senhor, tem outro que só acredita. Deus não vai deixar faltar o pão, mas só o pão. Deus dá sementes para que eu e você confiemos nele e plantemos essas sementes. Eu dizia para esse irmão, falei: hoje você tem condição de dar o dízimo? Não, você não tem. Você está falando, você está devendo aí as cuecas. O que você pode fazer? Você pode se colocar diante de Deus, porque Deus é chapa, pelo menos meu chapa, Jesus é meu chapa, é o teu, meu chapa também. Opa, se você tem essa intimidade, senta com ele, diante dele e fala: Jesus, o senhor está vendo a minha necessidade, a minha dificuldade? Eu estou numa luta terrível, não sobra dinheiro para nada, eu estou numa dificuldade muito grande, mas eu preciso que o senhor me ajude. Eu entendi que tem um mecanismo que o senhor deixou registrado na palavra. O que Jesus falou? Dai e ser-vos-á dado. Ou seja, para eu ter, eu preciso dar.
Mas eu não tenho condição de dar o que eu gostaria. Por quê? Porque eu me enfiei em dívidas, eu estou com dificuldade. Beleza. Fala com Deus, seja sincero com Deus. O problema de hoje é que a gente vê muita hipocrisia dentro da igreja. Pessoas hipócritas, que arrotam santidade, que falam que amam a Deus, que acreditam a Deus, mas não confiam nele. Porque se você confiasse em Deus como eu confio, como muitos daqui da igreja confiam e como muitos nesta terra confiam, se nós confiássemos mesmo em Deus, a gente saberia que Deus está conosco todo o tempo. Ele disse, eu estou com vocês todo o tempo, eu cuido de vocês. Jesus falou, quem que pode acrescentar uma hora que se quiser na sua vida, você não vai conseguir, se eu não estiver contigo. Jesus está conosco. Agora, eu acredito que Ele está. Tem muita gente que acredita. Eu confio. Aí eu disse para esse irmão, sente, ore, fale com o Senhor. Senhor, o que eu posso dar hoje, o Senhor sabe, está aqui, ó, o Senhor viu a minha carteira, a minha condição. Posso dar R$5, R$10, R$20, R$30, 50, sei. Eu posso dar R$1 que seja. É o que eu posso. Mas, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor. Eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu falei isso 2 anos atrás para uma pessoa, para um irmão. Inclusive ele estava com a prestação do carro atrasada. E ele fez isso no começo do mês. No final do mês ele conseguiu pagar as 2 prestações atrasadas. Só que no outro mês e no outro, ele se esqueceu do princípio. Porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas têm o coração fechado. Dinheiro, eu dar dízimo, dar dinheiro para a igreja. Pô, você não está dando para a igreja, você não está dando para o pastor Diego. Pastor Diego tem o seu salário que recebe da igreja, a igreja tem toda a estrutura, aluguel de lá, de cá, de acolá, tem todo o equipamento, tem todo o fundo, tudo o que acontece na igreja. Tem um custo. Então você não está dando dinheiro para mim, você não está me sustentando. Quem me sustenta é Deus, através da sua obra. Quem sustenta este lugar é Deus através da minha e da tua vida, porque eu também sou dizimista, eu não deixo de ser dizimista. O problema é que nós não confiamos em Deus. E por não confiarmos, a gente acredita que quando chegar na hora de dar o dízimo, de dar uma oferta, eu vou dar um dízimo, uma oferta. Estou falando de algo assim que mexe no bolso, tá, gente? Porque quando você fala de dinheiro, as pessoas se preocupam. Eu poderia falar aqui de confiar, por exemplo, numa enfermidade. Eu acredito que Deus vai me curar. Ah, beleza. Não, eu confio. Existe uma linha no meio dessas 2 palavras que mostram quem realmente tem relacionamento com Deus ou não. Se você puxar na Bíblia, você vai lembrar de várias pessoas que tinham relacionamento com Deus. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que junto com Daniel estavam aprisionados ou viviam como cativos, apesar de Daniel ter tido o favor de Deus por ser um servo junto com esses 3 rapazes. Eles viviam uma vida até que relativamente boa, no lugar onde estavam vivendo como cativos. Daniel tinha um cargo, eles 3 também tinham cargos, até que um dia o diabo disse, eu vou mudar a história desses caras, porque quem manda aqui nesse reino sou eu, era o diabo que comandava. Na época, era o maior reino que tinha, e o inimigo estava por cima. Aí o rei, cheio de orgulho, cria uma imagem imensa, mais de 6 metros de altura, acho que 12 metros, se eu não me falha a memória, de ouro, e diz assim, todo mundo vai ter que adorar essa imagem. É a minha imagem, eu sou o rei. E aqueles 3 jovens, você sabe da história, que eles, naquele dia disseram, nós não vamos adorar esse rei, não, nem essa estátua. O quê? Não, nós não vamos adorar. Nós temos um Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Escuta, você tem certeza? Tenho. Quando falaram para o rei deu a oportunidade, chamou os 3 e falou assim, escuta, eu fiquei sabendo que vocês não vão adorar, vocês têm a chance de se dobrar aí e adorar. Não, o rei, o senhor não entendeu, nós não vamos adorar. Acabou. Nós temos um Deus. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus poderoso, nós confiamos nele, ponto, não vamos adorar. Aí o rei fica furioso e fala o seguinte, então vocês vão ser mortos. Tudo bem, eu confio em Deus, se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu confio em Deus. Ah é?
mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Interessante que esse texto diz que os caras que foram, eles amarraram os 3, os soldados que foram lançar eles dentro da fornalha, diz o texto que esses caras morreram queimados de tanto quente que estavam, ou de tão quente que estavam. O rei ainda fala, vocês têm a última chance de se dobrar. Ele falou, não, rei, nós não vamos. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus vivo e poderoso em quem nós confiamos. Se Deus quiser, Ele vai livrar a gente da fornalha. E se Deus não quiser, a gente vai morrer queimado. Mas nós vamos continuar crendo nesse Deus vivo, poderoso, confiando no favor dEle sobre as nossas vidas. Ah, é? Jogaram. E quando jogaram 3, eles viram 4. Porque Deus estava lá no meio deles. E diz o texto que quando eles saíram de lá, nem cheiro de queimado eles tinham. Sabe o que queimou lá dentro? As cordas que amarravam eles. Nem cheiro, nenhum fio de cabelo, nada. Por quê? Porque aqueles homens confiaram em Deus. Talvez se fossem outros, eles diziam assim, não, nós acreditamos em Deus. Ah, é? Acreditamos. Então, se você não dobrar, é capaz de eles falar, tem muita gente hoje assim, né? Aqui não, mas tem muita gente por aí assim, né? Que ele fala, ó Deus, eu sou crente, confio no Senhor, mas a bolada lá da cena é 23 milhões, Deus. O senhor já pensou, Deus, 23 milhões? Se eu ganhar, Deus, eu dou o dízimo até se for o caso. Que uma vez um cara falou para o pastor, pastor, posso jogar na Mega Sena? Ele falou, você não pode, mas se ganhar, dá o dízimo, tá bom? Quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Deus, eu acredito no Senhor, mas eu confio na fezinha que eu vou fazer aqui. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão vivendo isso? Acreditam em Deus, falam de Deus, mas na hora do vamos ver, não confia. O salmista Davi, no Salmo 37, acompanhe aqui no telão, versículo 3, ele escreveu o seguinte, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. De que forma Deus vai agir? Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. O que Davi está dizendo? O que ele vivia. Davi escreveu o que ele fez. Ele entregou o seu caminho ao Senhor, ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele disse, Senhor, eu confio em Ti. Apesar de todos os erros, de todas as coisas que ele fez, ainda assim ele dizia, Senhor, eu confio no Senhor. A minha vida é Tua. Eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor agirá. Eu confio plenamente no Senhor, por isso que eu entreguei o meu caminho. E esse é o problema de hoje, porque talvez muita gente entrega a sua vida a Jesus, mas não confia nele. A gente vive num tempo assim, de muita desconfiança. As pessoas desconfiam do Brasil, dos políticos, claro, porque tem uma qualidade ruim de políticos atualmente. As pessoas desconfiam dos patrões, das empresas, desconfiam de tudo hoje. As pessoas não confiam, mas Deus não. Deus nunca vai deixar a gente na mão, porque Deus está sempre conosco. Se você puxar na sua memória, Deus já deixou você alguma vez? Deus já abandonou você? Já deixou você assim? Não, hoje eu vou deixar esse cara se lascar, para ele aprender. Deus já fez isso com a gente? Ao contrário. Na hora de mais dificuldade das nossas vidas, Deus vem, Deus nos ajuda, Deus nos levanta, Deus nos acompanha, Deus manda alguém trazer uma palavra, um apoio. Você está passando dificuldade, Deus manda alguém trazer uma compra, Deus manda alguém trazer um dinheiro, Deus manda alguém fazer alguma coisa, quando você confia em Deus. O problema é que as pessoas não confiam. Eu quero ler um salmo com vocês, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos, Salmo 46. Agora não foi Davi, foi os filhos de Corá.
os chamados coraitas, eles escreveram um Salmo 46, muito interessante. A partir do versículo 1 de Salmo 46, eles disseram: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vou repetir: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2: por isso, porque Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Versículo 3: ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 4: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. 5: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Versículo 6: nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Aí eles dizem, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você confia mesmo em Deus? Confia mesmo? Porque nessa semana, se você está falando muito isso, essa semana o inimigo vai falar assim: eu quero ver se você confia mesmo. Quero ver se você confia mesmo. Eles disseram: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aí eles ainda dizem, versículo 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores da terra. Versículo 9, ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10, ele fala: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco. Será que a gente pode falar isso? O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos falar de novo? O Senhor dos exércitos está conosco. Fala para a pessoa do seu lado: meu irmão, o Senhor dos exércitos está contigo. Amém? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você confia mesmo em Deus? Segundo o salmista aqui, eles citaram algumas questões interessantes neste salmo. Primeiro, eles falam de refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, a pessoa que confia, ela é uma pessoa que é bem-aventurada, porque confiar em Deus não é para qualquer um. Confiar em Deus é saber que Ele está sempre presente nas nossas vidas. É interessante que quando se fala de refúgio no passado principalmente, isso era demonstrado assim: os soldados, os exércitos, eles tinham sempre um plano B. Todas as vezes que eles iam guerrear, eles tinham um plano B. Qual era o plano B? Eles tinham um lugar que, se eles começassem a perder a guerra, se eles estivessem passando por dificuldades, eles tinham que sair dali e ir para aquele refúgio. Lá eles se refugiavam, até eles se recomporem, bolar uma nova estratégia e voltar à luta. Então, esse plano de fuga
trazia segurança para os guerreiros, porque os guerreiros sabiam o seguinte: se a gente começar a perder a guerra, a gente sabe para onde a gente tem que ir para se recompor, para retomar a nossa força e depois voltar e continuar a guerra. Eles tinham sempre um local de refúgio. Então o salmista está dizendo o seguinte: quando você está numa batalha, quando você está enfrentando uma dificuldade, uma luta, está difícil, meu irmão, sai desse lugar e vai para um lugar de refúgio. Onde que é o teu lugar de refúgio? O Deus vivo, o Senhor dos exércitos. É o lugar onde eu me refugio, onde eu chego ali e falo assim: ai, graças a Deus, eu sei que Ele está comigo. Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, enche-me, capacita, me ajuda, me fortalece, Senhor, para que eu possa, quem sabe, acordar amanhã e quando eu acordar, sair para trabalhar e voltar à luta, cheio da tua presença, cheio de estratégias que o Senhor vai me dar. Eu creio, eu confio no Senhor. Mas infelizmente muita gente hoje não confia no Senhor. Tem gente que acredita em Deus. Como eu disse, eu falei para um senhor ontem, um irmão da nossa igreja aqui. Você precisa provar, como diz a palavra, e ver que o Senhor é bom. E eu repito, quando você fala de dinheiro, isso mexe com as pessoas. Que dinheiro é algo que prende. Lembra-se do jovem? Ele tinha muito dinheiro. Jesus fala para ele, entre outras palavras, você precisa se libertar disso, você precisa confiar em Deus. E quando ele viu que ele tinha muitas propriedades, ele disse: poxa, não vai rolar. E muita gente hoje ainda é presa a algumas coisas nesta terra. Para muita gente hoje, eu já falei sobre isso aqui, repito, tem muita gente hoje que a segurança dele, a confiança dele está na casa que ele tem, está no carro que ele tem, está no trabalho que ele tem, está no dinheiro que ele tem. E meu irmão, isso aí pode acabar a qualquer momento. Quem morava na Itália ou mora na Itália, numa cidadezinha, deu um terremoto, um lugar que nunca teve terremoto, segundo disseram na televisão, deu um terremoto e a maioria perdeu a sua casa. Perdeu tudo. Gente que estava ali chorando, aflita. Por quê? Porque a segurança dele estava naquela casa. Como tem gente hoje, meus irmãos, que põe a sua confiança nas coisas. Coisas foram feitas para usar. Coisas foram feitas para nos levar, por exemplo, carros. Coisas foram feitas para nos abençoar. Coisas não foram feitas para nos dominar. Coisas não foram criadas por Deus para ser o nosso Senhor. Coisas foram feitas para nos abençoar, para nos ajudar, não para nos dominar. A gente tem que aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. Porque senão, meus irmãos, a gente vai acabar como a gente está vivendo hoje, por exemplo, dentro de igreja. As igrejas hoje, muitas igrejas hoje, passam por dificuldades. A nossa também passa. Mas eu aprendi algo, já falei para vocês com o meu pai, que Deus o tenha. Quando o pastor, ele sempre aprendeu a confiar em Deus. Sempre. E passou por muita luta, por muita dificuldade. Mas ele sempre aprendeu a confiar em Deus e sempre saiu de situações difíceis. Se você vê isso hoje os pastores não confiam em Deus, eles confiam no dinheiro. Eles abrem igreja, criam cultos para as pessoas virem trazer dinheiro. A segurança desses pastores é ter dinheiro. Aí quando ele não consegue o dinheiro, por exemplo, para pagar um aluguel, para pagar uma televisão, ele fica chorando, ele fica implorando. Aí ele vê que o povo não dá, aí ele começa a inventar coisa. Aí ele começa a vender casinha, ele começa a vender vassoura, ele começa a vender óleo, ele começa a criar coisa daqui, inventar coisa dali, inventar coisa de lá, para ele sustentar algo que, se ele confiasse em Deus, Deus sustenta a sua obra. Deus sustenta o ser humano. Jesus disse: confia no Senhor, acredite no Senhor, busque ao Senhor, e a sua necessidade básica, jamais Deus vai deixar faltar na sua vida, como nunca deixou. A verdade, meus irmãos, é que tem gente que não tem Deus como refúgio, como segurança. Na hora da dificuldade, ele quer ajudar Deus, ele quer fazer. Irmão,
Confia no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Uma outra coisa que os coraitas aqui escreveram neste salmo, aqueles que confiam no Senhor não temem. Não temem o quê, pastor? Não temem. Os 3 jovens iam ser lançados na fornalha. Eles não temeram. Paulo e Silas estavam na prisão acorrentados. Em vez de eles ficarem ali chorando, lamuriando, eles confiavam em Deus e começavam a cantar. Oh Deus! Talvez se existisse essa canção que a gente canta hoje, eles poderiam estar cantando lá acorrentados. A minha esperança está no nome do Senhor. O meu Deus é o Deus da esperança. Minha fonte de vida e luz. Eles estavam cantando outra canção, mas amarrados. Eles estavam glorificando a Deus. Por quê? Porque Paulo e Silas sabia que eles tinham um Deus que era o refúgio deles. Eles não podiam fazer mais nada. Eles tinham 2 opções: ou chorar e reclamar, ou adorar a Deus e confiar. Eles adoraram a Deus e confiaram. Eles não temeram. E a Bíblia diz que lá por volta da meia-noite eles estavam cantando, aprisionados, acorrentados. Aí deu um terremoto. Deu um trovão forte, e as cadeias se abriram, as correntes caíram, e eles foram libertos, porque a esperança deles estava em Jesus Cristo. Meu irmão, quem confia em Deus não teme. Quem confia em Deus tem Ele como refúgio. Uma outra questão que eles falam nesse salmo, o Salmo 46, quem confia em Deus é firme, ele tem firmeza. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajuda. As nações podem lutar, podem bramir, mas Deus está presente. Elas podem tentar me abalar, mas Deus está comigo. E quando Deus age, a terra vai ouvir a sua voz. Foi o que o salmista escreveu. Por quê? Firmeza, eu confio no meu Deus. Mas você não está passando por luta? Estou passando por luta. Mas a própria palavra diz, estou passando. Porque daqui a pouco, essa luta acabará. Poderá vir outras, mas essa vai acabar. Porque eu estou passando por ela. Por quê? Eu tenho certeza, Deus está comigo todo o tempo. Amém? Qual pessoa está do seu lado aí? Deus está contigo mesmo? Beleza? Beleza, tá? Beleza? Beleza? Muito bem. Outra coisa que eles falam aqui nesse texto. Quem confia no Senhor é grato. Interessante, eles dizem o seguinte, eles demonstram isso e falam, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, os Teus feitos são notórios. O problema da gente, meus irmãos, é que a gente acha, presta atenção, a gente acha que essas bênçãos ordinárias, que fazem parte da ordem do dia, que bênçãos que essas que são ordinárias? A gente levanta pela manhã, toma café, todo mundo provavelmente tem condição de tomar um café de manhã, amém? Alguém aqui nunca tomou café de manhã, tal? A gente tem uma bênção ordinária que é almoço. Todo mundo tem comido, almoço, sim ou não? Alguns bastante, né, claro. Outros normal, né, Paulo? É. O Paulo ali, tá, Paulo? Não é você não, viu, pastor? Mas você também come bastante, enfim. A bênção também ordinária. Janta, a maioria das pessoas jantam. Eu não, minha senhora não, a gente come outra coisa, mas a gente não janta mais. Mas você come alguma coisa no horário da janta. Sim ou não? Outra bênção ordinária. Você chega na sua casa, você tem uma cama para deitar, um travesseiro para encostar a sua cabeça, tem banheiro, tem gente que toma banho todo dia, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Tem gente que toma até 2 banhos por dia. Por quê? Porque tem água, abre a torneira, tem água. Você chega em casa, tem energia, claro que tem que pagar, mas se você pagar, você chega lá, tem energia. Bênçãos
ordinárias, fazem parte da ordem do dia. Só que a gente não agradece por isso, a gente foca só no problema que a gente está vivendo. A gente não agradece pelo trabalho, a gente não agradece pela saúde, a gente não fala para as pessoas assim, as pessoas olham para nós com aquele olhar assim de misericórdia e tal, e diz assim, poxa, você está passando por uma dificuldade, né? Coitado. Não, pera um pouquinho, eu estou passando por dificuldade, mas não sou coitado não. Eu tenho um Deus vivo que anda comigo, eu confio nele, estou confiando, na hora de Deus a coisa vai acontecer. E eu vou te falar mais, hein? Deus já tem feito tantas coisas maravilhosas para a minha vida que você nem imagina. É lógico. Eu estou esperando uma bênção maior. Mas as que Deus já tem feito por mim, só de eu levantar pela manhã, poder movimentar meus braços, pernas. Tem gente que de manhã cedo, quando ele desperta, ele está travado na cama. Tem gente que quando acorda pela manhã tem dificuldade de respirar. Tem gente que acorda de manhã, está com a cabeça explodindo de dor. A gente acorda pela manhã, está bem, está saudável. A gente não vê assim, por exemplo, glória a Deus, eu tenho que acordar, como o Paulo lá, o pastor sempre diz, 4:30 da manhã, para levar minha esposa para trabalhar. Aí depois eu vou lá para, ali pertinho, Suzano, né, trabalhar, né, para lá ainda, lá nas trevas, onde o Judas perdeu a sexta bota lá, né. Eu tenho que ir lá trabalhar, pega um trem, 2 ônibus, 2 trens, o cipó, e pega um monte de coisa para chegar lá, né? Não é isso? Né? E tem gente que acorda de manhã e fala, caramba, tem que pegar 2 trens, 2 ônibus, o cipó. Que desgraça. Mas está trabalhando. Ele não vê que ele está trabalhando, ele vê a dificuldade. Onde eu estava falando até, lembrei aqui, eu olhei para a Júlia falou assim, pastor, Deus quiser, eu vou acabar a faculdade esse ano. Glória a Deus. Só que falta 9 provas, né? 9 provas. Termina dia 21 de novembro, né, Júlia? Ai, Jesus, que dificuldade. Mas se ela estudar e confiar no Senhor, Deus vai dar capacidade para ela lembrar das coisas que ela estudou. Porque tem gente que chega e fala assim, Deus, me ajuda na prova, Senhor. Vou fazer uma prova, mas me ajuda. Aí Deus fala, você estudou? Não, eu estou querendo que o Senhor me dê todo o resultado, pô. Que a moleza vai empurrar a minhoca na descida, né? Você tem que estudar. Aí na hora você fala, Deus, eu não estou lembrando disso. Deus te ajuda a lembrar. Então quando a gente agradece a Deus, é grato. Por que a gente é grato ao Senhor? Porque a gente confia nele. Quando a gente confia em Deus, não só acredita, quando a gente confia, a gente agradece. Oh Deus, obrigado. Porque apesar de toda a luta que eu tenho para ir trabalhar, ainda assim eu tenho um trabalho para ir, e se tudo der certo, no final do mês ou no começo de mês eu vou receber meu salário e vou pagar minhas contas. Graças a Ti, Senhor. Mas tem muita gente que diz que confia em Deus, mas na hora do vamos ver, em vez de agradecer, ele fala mal. Em vez de agradecer, ele reclama. Por isso que muita gente está vivendo essa ciranda, que eu já falei aqui também e repito, Deus me perdoa. Toda vez que eu falo isso, eu falo, Deus me perdoa se eu estiver falando uma besteira, uma heresia. Mas é assim, a pessoa faz assim, finge que adora a Deus, que confia em Deus, e Deus finge, tá bom filho, eu vou fingir que estou te abençoando para você largar a mão de ser besta. Porque tem muita gente que fala assim, eu acredito em Deus, lógico que eu acredito. Mas você não está vivendo o que você diz. Porque uma das coisas que eles falaram aqui também nesse salmo, os filhos de Corá disseram o seguinte, quem confia em Deus tem paz no seu coração, vive em paz. Davi confiava tanto em Deus que no Salmo 3, Salmo 1, Salmo 3, ele disse, eu deito e durmo porque o Senhor está comigo. Tem gente que deita e não dorme. Fica a noite toda em depressão, chorando. Eu estou falando de crente, que diz que confia em Deus. Você confia em Deus? Confio. Então entrega o teu caminho a Ele. Você vai poder resolver a dificuldade que você está passando? Não, não tem jeito, é só Deus. Então entrega o teu caminho, confia. E que forma que eu digo para Deus que eu confio nele? Quando eu deito, Senhor, obrigado. Eu sei que estás comigo. Se eu acordar amanhã e sair daqui para trabalhar,
sair daqui para fazer alguma coisa, eu sei que o Senhor está comigo. Tem paz no coração. Uma outra qualidade aqui, para eu começar a encerrar, que os filhos de Corá escreveram nesse salmo, ele disse o seguinte: aquieta-se, aquietai-vos, saiba que Deus é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra, Ele é Deus. Então o que você faz quando você confia em Deus? Você fica sossegado, você fica tranquilo. E é interessante, meus irmãos, que o psicólogo Augusto Cury, alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele, ele ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Segundo ele, o mundo moderno tem se sobrecarregado na mente, ou tem sobrecarregado a mente de informações, tantas informações, de maneira que o pensamento das pessoas ele é mais acelerado do que o normal. E essa aceleração de pensamento, como alguns brincam por aí, né? Eu estou vendendo almoço para comprar a janta. Já está pensando, nem almoçou, já está pensando na janta. Isso gera, segundo esse psicólogo, várias doenças psíquicas e emocionais, além de trazer alguns sintomas, como falta de concentração e insônia. O ser humano não foi criado para viver em constante pressão, como vive nos dias atuais. Nós não fomos feitos para isso. Domingo que vem nós vamos estudar melhor sobre esse assunto. Nós não fomos feitos para isso. O mundo de hoje tem levado a gente a viver isso. Então a gente vive essa intranquilidade. Meu Deus, como é que vai ser? Ai, eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu preciso ir, eu preciso... Ai, meu Deus, eu preciso ir agora, fulano e Beltrano. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E eu lembro que Jesus falou, você tem condição de acrescentar 1 hora que seja a tua vida? Você tem condição de fazer isso? Lógico que não. A gente não sabe nem se vai viver daqui 1 hora. Por isso que Jesus falou, tranquilo, confia no Senhor, espere pelo Senhor. Como Salomão escreveu, espera pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Amém, irmãos? O que está faltando hoje são pessoas que confiam. Mas o pensamento, eu sei que tem gente aqui, por exemplo, que depois que a gente estuda algumas coisas, a gente começa a entender e ver no visual das pessoas a reação delas em relação ao que a gente fala. E eu sei que tem pessoas que estão aqui, mas ele está pensando amanhã. Ele está pensando já na sexta-feira. Tipo, vai começar a semana, não vejo a hora de chegar a sexta para eu ficar de folga. Tem gente que está com a mente assim. Tem gente que está aqui ouvindo uma palavra mas ele está... Meu Deus, eu já ouvi isso tantas vezes. Mas, meu irmão, quem confia em Deus, entrega a sua vida, vive uma vida tranquila, espera pelo Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.